Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Precisamos aprender. Você tem que dizer para Deus, eu tenho necessidade, Ele vai ser sua força. Senhor, eu não vejo. Quando eu abro a Bíblia, eu não consigo ver. E Ele se torna a sua visão, porque rejeitou o amor de Deus. Deus quer que você se salve, mas não pode forçar você. Deus não força as pessoas para serem abençoadas. Se Deus quisesse forçar, Ele forçaria Adão para não pecar. Mas a primeira dádiva de Deus foi o livre-arbítrio. Nosso Deus é um bom Deus. hoje com o pastor Joseph Prince. Deus disse, porque você disse isso, eu vou ser o seu Deus. Você não sabe onde estão as grandes oportunidades. Você não sabe quem é o parceiro que Deus preparou. Aquele rapaz bonito, aquela linda menina, Deus sabe quem é. Você não sabe onde estará a próxima oportunidade de compra. Aqui em Singapura. Você não sabe quem precisa dos seus produtos quando a sua competição está fechando suas portas. Mas o Deus que opera todas as coisas para o bem, Ele é o Deus dos acontecimentos. Ele é o Deus das oportunidades. Ele pode colocar você no lugar certo na hora certa. Eu examinei a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e nunca encontrei alguém que confiou nele e foi envergonhado. Alguém que confiou nele. Ruth confiou nele. E o que aconteceu? Ele colocou essa pobre mulher, que era forasteira numa terra estrangeira. Ela estava fazendo um trabalho simples, colhendo espigas entre as gavelas. Mas ela estava no lugar certo. Deus a colocou ali. Amém? Você não ama esse Deus? Que controla a sua sorte? Ele é aquele que trabalha nos bastidores. Amém? Glória a Deus. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era um homem rico e parente remidor, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. As primeiras palavras ditas por Boaz foram o Senhor. Uma bênção. O Senhor seja convosco, responderam eles, o Senhor te abençoe. Depois, perguntou Boaz ao moço que estava posto sobre os segadores, espera aí, existia um moço encarregado dos segadores. Ele era um supervisor. O seu nome não é mencionado no livro de Ruth. Mas foi ele que a apresentou. Foi ele que trouxe Ruth a colheita de espigas. Ruth já estava colhendo o dia inteiro quando Boaz chegou. Quem é esse servo sem nome? Ele é encontrado em toda a Bíblia. Ele é o servo sem nome de Abraão que foi buscar uma noiva para o seu filho. É o Espírito Santo. Ilustra o Espírito Santo. Na história de José, ele falou com um mordomo mor, também sem nome, para preparar a comida para os seus irmãos quando eles voltassem. Esse servo sem nome está sempre promovendo outro. O servo de Abraão foi e encontrou a noiva para o seu senhor. O Espírito Santo veio à terra para preparar a noiva para o filho do seu senhor. Somos a noiva de Cristo. Onde nós estamos agora? O servo de Abraão foi buscar Rebeca e a jornada de volta foi de alguns dias. Eu sou seguro que este servo sem nome falou com Rebeca a respeito de todas as glórias e beleza de Isaac. Por isso, mesmo sem tê-lo visto, ela o amou. Enquanto estamos esperando por Jesus, o Espírito Santo está revelando as glórias do Filho. Estamos nos preparando para as bodas do Cordeiro. Amém? Você ama Jesus? Jesus disse, benditos os que não viram e creram. Esse servo sem nome, Boaz disse para ele, me diga, de quem é essa moça? Ele disse isso quando viu a Ruth. Respondeu-lhe o moço, essa moça é moabita que voltou com Noemi do país de Moabe.
Disse-me ela, deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio e está aqui desde pela manhã até agora, sem descansar nem sequer um pouco. No hebraico esse texto é muito lindo, diz que ela descansou só um pouquinho. Ela tinha estado trabalhando até a noite. Ruth não era uma mulher preguiçosa. Ruth era diligente. Amém? Então disse Boaz a Ruth, foi a primeira vez que ele falou diretamente com ela. A maior parte das vezes, esses chamados patrões, os chefes, eles normalmente não falam com os segadores, eles falam com os supervisores ou encarregados. Mas aqui, ele foi além do encarregado e do supervisor. Ele falou com aquela que estava fazendo trabalho simples, Ruth. E ele disse para ela, escuta, minha filha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te a minhas moças. Ele imediatamente oferece proteção. Não vá para um outro campo, fica aqui. Ele sabia que em outros campos ela podia ser estuprada, ela podia ser abusada. Por isso ele diz, fica aqui nesse campo. Amém? Irmãos, fiquem aqui nesse campo. Fiquem nesse campo que Jesus tem para você. Amém? Porque as doutrinas falsas roubam a alegria do Senhor. Amém? Glória a Deus. E ele disse, ajunta-te às minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas. Não dei eu ordem aos moços para que não te molestem? Ele disse para todos os moços, não toquem nessa moça. Quem era ela? Uma serva. Mas ela colocou a sua confiança no favor de Deus. E a graça de Deus operava em favor dela. Não tinha motivo para esse homem poderoso e rico favorecer a ela. Ela não tinha nada. Nem sequer era judia. Mas ele mostra para ela graça. Querido, quando você aprende sobre o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, você descobre que Ele derrama sobre você todo tipo de bênçãos, você nem sabe por quê. É por isso que lutam contra a graça, não entendem. Querem ter o controle. Quando não entendem a graça, dizem que é doutrina falsa. O favor de Deus não é entendido, é experimentado. Essa é a graça de Deus. Quando os juízes governavam e o povo havia se rebelado contra Deus, não faziam nada que era correto, então Deus demonstrou a sua graça. Quando o homem não tem qualificações para receber as bênçãos de Deus, Deus demonstra a sua graça. Graça quer dizer, você não qualifica, mas ainda assim você recebe pela graça. Favor imerecido. Você me escuta. Teus olhos estarão atentos no campo, os homens não vão te molestar, e quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiverem tirado. Ou frescor espiritual também. Se tiver sede, vai e beba. Amém? Ele começou a amá-la? Sim, Jesus também nos amou muito antes de nós o conhecermos. Não esqueça que Boaz é uma figura de Jesus. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou a ele, por quê? É assim que as mulheres fazem. Porque eu achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira. As mulheres são sutis. Veja que ilustração linda aqui. Ela disse, por que que o Senhor achou graça em mim? Eu sou estrangeira, sou uma escrava. Não sou ninguém. Muitas vezes, quando Deus nos mostra graça, nós temos essa atitude. Já era a hora. E Deus nos abençoe e alguém diz, Deus tem sido bom para com você, e você diz, claro. Essas pessoas torcem a graça de Deus como se eles merecessem. A razão porque somente um dos 10 leprosos que foram purificados por Jesus, Jesus os curou sobrenaturalmente, a lepra deles desapareceu, ficaram sãos. Todos os 10 foram curados, somente um voltou. A razão por que os outros não voltaram é porque eram judeus. E eles pensavam, eu sou judeu, Deus tem que me curar. Eles se esqueceram que ninguém se importou com eles, até que Jesus chegou. O que voltou não era judeu, porque Jesus disse, onde estão os 9? Nenhum deles voltou, exceto esse estrangeiro. Entenderam? Por que que o estrangeiro voltou? Porque do ponto de vista dele, ele sabia que ele não merecia essa cura, mas recebeu. O coração grato
pertence a alguém que entende a graça. Quando você entende que não merece, na verdade você merece o inferno, você merece fracasso, você merece punição, você merece fracassar no casamento, você merece fracassar nos seus negócios, você merece ter filhos mal-sucedidos. Exatamente isso que você merece. Mas não recebe isso, recebe boas coisas. Devia fazer você amar mais a Deus. Esse é o Deus de Jacó. Jacó fez tudo errado e Deus o abençoou muitíssimo. Que o Deus de Jacó defenda você. O Deus de Jacó é o Deus da graça. Jacó fez tudo errado. Mas, pastor, ele era um homem bom. Bom! Ele enganou um velhinho que não enxergava mais. Enganou seu próprio pai. Não era qualquer velho, era seu pai cego. Mesmo assim o enganou. Ele era ímpio. E mesmo assim Deus o abençoou. Ó, pastor Prince, veja, cuidado. O senhor não pode pregar assim? Eu não entendo. Você não entende a graça. Mas, pastor Prince, Deus o abençoou depois que se arrependeu. Veja sua Bíblia, ele não fez isso. Ele aprendeu o arrependimento no caminho. Ele se arrependeu depois de receber muitas bênçãos, muitos anos depois. Deus o abençoou até ele se arrepender. Era avarento e Deus disse, tudo bem. Deus o abençoou tanto até que ele disse, ó Deus, ele clamou pelo Senhor. Eu vou pregar essa mensagem no domingo, mas deixe-me dizer algo. Nós não entendemos ainda esse Deus. Em nossos corações, esperamos que alguém que age assim, e a gente diz, tomara que ele morra, enganou seu pai, e nos sentimos bem. E o povo aplaude. Isso faz o autor da novela, satisfaz a sua audiência com a justiça. Mas nessa história, ao invés de julgá-lo, Deus o abençoa ainda mais. E no fim, a bênção de Deus o transforma. Se tornou homem de Deus. Diante de Faraó, demonstrou dignidade. Faraó não o abençoou, ele abençoou o Faraó. Amigos, nós não entendemos esse Deus de Jacó. Vamos continuar. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes que esse é o nosso Deus? O Deus do livro de Ruth. Esse Deus é o nosso Deus. Esse Deus de quem estou falando é o seu Deus. Diga, esse Deus é o meu Deus. Ele é meu Salvador. Ele é o meu remidor. Ele é meu. Oh, glória! Eu sei que isso alegra o coração de Deus quando você fala assim. Eu sou do meu amado e ele é meu. Amém. Meu amado é meu. Aleluia. E ela diz, por que encontrei graça? Como que dizendo, por que você me ama? Jesus, por que você me ama? Ao que lhe respondeu Boaz, bem se me contou tudo quanto tens feito para tua sogra depois da morte do teu marido, como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. E diz assim no versículo 12, o Senhor recompense o que fizeste e te haja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Vou ler de novo o versículo 12. O Senhor recompense o que fizeste e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Escute, eu não sei se você entende ou não, mas eu vejo nesse verso um paradoxo divino. Diz assim, o Senhor recompense o que fizeste e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Um galardão dado a você por buscar refúgio ao Deus cujas asas abrigam. É como dizer para alguns pintinhos que correram para debaixo das asas da galinha para se protegerem. Receberão galardão por buscarem proteção. É um paradoxo divino. Deus procura tudo quanto é desculpa para abençoar você. Alguns dizem, Deus recompensou o seu trabalho. Que trabalho? Ela fez um favor para ela mesma, se refugiando sob as asas do Deus de Israel. Sim, ela se refugiou sob as asas daquele que o seu bisneto falou, a sua graça é melhor do que a vida. Ela se abrigou sob as suas asas e ele diz, eu vou te galardoar. Esse é o paradoxo divino da graça.
Vocês me entendem? Quantos entendem? Ou a luz está muito brilhante? Quando eu li pela primeira vez, a luz estava muito brilhante. Muitas vezes fazemos coisas e parece que é como Jesus, na manhã da ressurreição. Alguns dias depois, os discípulos estavam às margens do mar da Galileia pescando e ele veio. E ele disse: pegaram algum peixe? Não, lance a rede do lado direito do barco. E eles lançaram suas redes e pegaram muito peixe. Certo? E disseram: é o Senhor. E Pedro mergulhou. Você conhece a história, não é? E quando chegaram à praia, Jesus disse: tragam todos os peixes que vocês pescaram. Tragam os peixes que pescaram. A Bíblia diz que eles se esforçaram a noite toda e não pescaram nada. Quando de manhã ele aparece e disse: lance a rede do lado direito. Quem foi que pescou para eles? Quem os abençoou e deu os peixes? Mesmo assim ele diz: traga os peixes que vocês pescaram. Por isso, quando você ouvir Deus dizer: você fez isso, fez aquilo, não pense por um momento que você fez alguma coisa. É isso que eu chamo ironia divina. Ele lhe dá crédito pelo que ele fez. Quando a Bíblia diz: conheço suas obras, lembre-se, essa é a obra que Deus fez porque você creu nele. Deus é bom. É por isso que o bisneto de Ruth escreveu: o seu amor é melhor que a vida. Deus é um Deus de graça e a sua graça é melhor do que a vida. Isso é demais. É maravilhoso. Acordar pela manhã e reconhecer que Joseph Prince não é nada sem o amor de Deus. Ver minha filhinha falar: papai, eu amo você. E ver o amor e a bondade de Deus no abraço da minha filha. Ver minha linda esposa e saber que eu não tenho nada, eu não mereço nada. Tudo que eu tenho é por causa do amor do Senhor. Amor e bondade. Apesar de ser rico e todo-poderoso, Ele é amor e bondade. Você nunca encontrará o amor de Deus revelado, a não ser em Jesus Cristo, demonstrado naquela cruz. A cruz não fez Deus nos amar. A cruz é a prova que Deus nos ama. Porque Deus amou o mundo. Antes de Deus enviar Jesus, Deus amou você. Você é o mundo. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Nosso Pai Celestial. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Houve um homem de Deus que estava morrendo, o pastor veio visitar aquele homem, ele pediu para o pastor trazer palavras de conforto enquanto estava morrendo. E esse pastor leu na Bíblia várias promessas e ele disse: pode parar. E o pastor saiu e ele falou para o seu amigo: em momentos assim, à beira da morte, você não quer ouvir profecias ou promessas. Você quer ouvir que Deus amou o mundo, que deu seu Filho. Você quer ouvir uma palavra de amor. Numa hora dessa, o que mais você precisa é conhecer o amor de Deus. E no livro de Judas, o apóstolo diz: mantenha-se no amor de Deus. É como se o doutor falasse para um paciente com problemas de pele: mantenha-se na sombra, ok? Fique na sombra. O que eu quero dizer? Mantenha-se no amor de Deus. Mantenha-se manhã e tarde no amor de Deus. Lembre-se quanto Ele ama você. Você é o amado de Deus. Você é a razão por que Jesus morreu. Você é o motivo que fez o Filho de Deus deixar a glória, se tornar homem e sofrer por você. Você é a razão. Amém? É muito fácil ficarmos metódicos de dizermos: essa doutrina está errada, eu não concordo com ela. Ei, deixe doutrinas para lá. Encontre Jesus. A Bíblia não discorre sobre qualquer assunto, fala dele. É a sua história. A Bíblia é sua história. A vida eterna é conhecê-lo, não é conhecer uma doutrina, é conhecê-lo. Amém?
Que maravilha, glória a Deus. Vamos concluir, glória a Deus, aleluia. Existe tanto para falar, aleluia. O Senhor recompensa o que fizeste, te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas tiveste a abrigar. E disse ela, ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste bondosamente à tua serva, não sendo eu nem mesmo uma das tuas criadas. Ela sabia quem ela era, sabia o seu lugar. Deixe-me dizer-lhes isso. Lembre-se sempre de onde você veio. Lembre-se sempre da bondade de Deus para com você. Nunca esqueça de onde veio. Você estava mergulhado no pecado. Não diga, eu não era um pecador tão ruim. Eu não era tão mal quando Jesus me salvou. O fato é que quando você diz que não era assim tão mal, Deus mostra como você é mal depois que você é salvo. Você vê tantas coisas negativas em você e você diz, como eu faço esse tipo de coisas? Eu sou um cristão. Na sua carne não habita nada bom. É a bondade dele que o torna bom. Muitas vezes olhamos para dentro de nós e percebemos a nossa impiedade. Não que não sejamos salvos, mas somos ímpios na carne. Muitas vezes nós temos medo de olharmos para nós mesmos. Quando você entende quem você é, você entende quem ele é e aprecia mais o que ele fez. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Voltemos ao texto. Não sou como uma das criadas. Na hora de comer, Boaz disse, achega-te, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E sentando ela ao lado dos segadores, ele lhe ofereceu grão tostado e ela comeu. Veja, ela comeu e ficou satisfeita e ainda lhe sobejou. Ela levou um pouco para sua sogra quando foi para casa. Essa é a mesa do Senhor. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Assim Jesus prepara a mesa para aquele que ele favorece e que ele ama. Sua mesa é tão plena que a Bíblia diz que ela comeu e se satisfez. Uma coisa é comer, outra é comer e se satisfazer. Ela comeu até que estava satisfeita e ainda guardou um pouco, uma marmita do que sobrou. Isso eu chamo de mesa plena. Ele não se parece com Jesus? Esse Boaz não é uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo? Quando ele abençoa, abençoa com abundância. Veja, Deus parou de conceder quando Abraão parou de pedir. Ele disse, se houverem 50 justos, depois 45. Ele parou, quando Abraão parou, Deus parou. Deus não parou até que Abraão parou. A Bíblia diz que os pães e os peixes foram dados, até que mais de 5.000 foram alimentados e ficaram satisfeitos. Uma coisa é comer, outra coisa é comer e ficar satisfeito. Comeram, ficaram satisfeitos, 12 cestos sobraram. Quando parou a procura, a oferta parou. Porque Deus é um doador. Ele ama dar. Eu decidi há muito tempo atrás dar a Deus muita alegria. Eu quero que Ele me dê, e me dê, e me dê. Tem sempre alguém que diz, pastor, o senhor sempre fala que Deus dá, mas Deus também às vezes exige. Amigos, antes de exigir, Ele nos dá a força. Tudo que Ele requer, Ele primeiro dá o suprimento. Não temos nada se Ele não nos der. Não pense que você tem força para cumprir o que Ele requer. A graça que Ele quer que eu pregue, primeiro Ele me dá. Se Ele quer que você ame a sua esposa, Ele vai lhe dar a graça para amá-la. Amém? Saiba disso, creia nisso. Deus não exige nada do homem mais. Ele exige da vida que Ele colocou nele. Exigir do homem é lei. A graça exige dele. E todos digam. Assim ela comeu, ficou satisfeita e ainda lhe sobejou. Note que ele lhe ofereceu grão tostado. Ele ofereceu grão tostado e pão. Digam-me, qual comida que ela comeu? Boaz deu grão tostado. Grão assado. É uma figura de Jesus Cristo. Grão, o pão da vida. Tostado, o Cristo crucificado. Que comida nos satisfaz? Nós somos as Rutes de hoje. Quando ouvimos a pregação e o ensinamento sobre a cruz de Jesus Cristo, irmãos, não temos escutado mais pregações assim. Escutamos as pessoas pregarem, sim, Jesus morreu na cruz, mas agora temos que mudar paradigmas. Na terra,
estudar princípios de crescimento. Amigo, deixa disso. Olhe para a cruz. Quando for levantado, atrairá. Aí está o crescimento. Mas nós temos que focalizar e entender a dicotomia, entender tudo isso. Por favor, voltem para Jesus e para a cruz. Não esqueçam do nosso primeiro amor. Ele nos amou. Amém? Amém, igreja? Quantos conseguem ver Jesus em todos esses versículos? Você vê seu coração? Você é abençoado se vê seu coração. Eu não estou seguro que todos podem ver, mas o faminto de coração vai ver. Porque Deus se revela àquele que é humilde de coração. Pessoas cujos corações são carnais veem um Deus duro. Se o seu coração é duro, você vai ver um Deus duro. Se você é exigente, vai ver um Deus exigente. Se você é cruel, vai ver um Deus cruel. Para o puro, ele se mostra puro. Para o perverso, se mostra avesso. Para o gentil, gentil. Para o misericordioso, misericordioso. Veja, como você vê o Senhor, assim você se torna. Amém? Eu oro para que você veja Jesus em Boaz. Vamos continuar. Nós temos alguns versículos ainda. Obrigado, Jesus. E quando ela se levantou para respigar, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre os molhos deixai respirar, e não a censureis. Não a repreendam, não a disturbem. Isso é tão lindo, irmãos. Quantos sabiam que não é porque o dono do campo dá a você liberdade para comer o que você quiser, que isso vai isentar você da crítica dos outros. Ela está sendo favorecida. Veja, quando nós descobrimos a graça e nós começamos a nos alimentar com a bondade de Deus, surgirão aqueles que vão nos repreender. E são crentes. Mas o Senhor aqui se posiciona contra aqueles que repreendem os que comem da abundância de sua mesa. Ele disse que ela recolhe entre os feixes, não a repreendam, não a envergonhem, não a disturbem. Deus quer que você experimente suas bênçãos. E Deus não está nem aí para aqueles que não querem que você receba as bênçãos do Senhor. Amém? Mesmo que sejam domésticos da fé. No próximo programa. Muitas vezes nós achamos que é a nossa diligência que nos faz receber todas essas bênçãos. Mas foi alguém que deixou de propósito e nos permitiu colher essas bênçãos. Parece ser tão normal, tão natural, que esquecemos que é o Senhor que nos dá o poder de adquirir riquezas. Não é nossa diligência, amigos, mas seu amor e bondade, que é melhor do que a vida. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.